Eu irei usar a versão NVT, um pouquinho diferente da área que costumamos usar, mas mudam algumas palavras, mas o sentido é o mesmo, ok? Assim diz o salmista: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Amém. Meu Senhor e meu Deus, tu sabes, Senhor, que não sou digno de amarrar as tiras da tua sandália. Mas aqui estou, Senhor, para ser fiel à tua palavra. Fazei com que teu Santo Espírito possa me guiar, Senhor. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. E que sejamos fiéis à tua palavra, meu Deus. E que assim tu possas falar ao nosso coração. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse é um salmo de Davi, e que podemos considerar como no conjunto de salmos de arrependimento. É um salmo onde o salmista, ele testemunha as grandezas e maravilhas do perdão de Deus, porque sabemos o quanto somos pecadores, mas que Deus é fiel e justo para perdoar aqueles que confessam os seus pecados, se arrependem e os deixam. Então, nesse salmo, podemos também expressar, o salmista também pode expressar a gratidão de ora perdido no pecado e de repente receber a graça do perdão de Deus. Porque todos somos pecadores, todos pecamos e destituídos fomos da graça de Deus, como fala o apóstolo Paulo. Mas ainda assim, Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele perdoa o pecador, independente do pecado. Independente do seu pecado, irmão, Deus pode lhe perdoar, se houver um arrependimento sincero, um quebrantamento sincero. Mas Deus é tão bom e justo que Ele faz com que nós também paguemos
o preço dos nossos erros, o preço das nossas iniquidades. E nesse salmo, o salmista retrata a graça do perdão de Deus e também nos mostra as consequências do seu pecado e nos aconselha como proceder para poder se arrepender verdadeiramente diante de Deus e assim seguir conforme a vontade do nosso Deus. Então podemos ver que nesse salmo, ele também usado, como falei no início, como salmo de arrependimento, podemos levar em consideração um pouco da história. Na própria história da igreja, existem algumas curiosidades sobre esse salmo. No tempo das Inquisições da igreja medieval, o filósofo Galileu, ele foi condenado por heresia, quando ele assumiu as ideias de Copérnico, do heliocentrismo, se não me engano, em que todo o sistema gira em torno do Sol, e não como antes a própria igreja defendia, no passado, que tudo girava em torno da Terra. E assim ele foi condenado por heresia. E uma curiosidade é que ele passou 3 anos dizem os historiadores, que ele passou 3 anos sendo obrigado a semanalmente recitar os 7 salmos penitenciais, que são os salmos 7, 32, 51, 103, creio, 130, 143. E assim, também, podemos ver como o salmista, ele verdadeiramente se mostra penitente e envergonhado dos seus pecados. Quem de nós, irmãos, somos ou temos tanta coragem, poucos somos nós pecadores, que temos a coragem de confessar e abertamente expressar os nossos pecados, pedindo perdão a Deus. Concordam? Muitas vezes, guardamos aqueles pecados conosco, muitos durante uma vida inteira, até receber a graça de Deus de poder confessá-los perante o Senhor. E aí vemos que o salmista, ele verdadeiramente penitente, ele se envergonha, não é? E ele tenta nos ensinar a nós, pecadores, o arrependimento, dando como exemplo o seu caso, os seus pecados e como confessou a Deus. Então, se a gente for buscar algumas histórias na Bíblia, podemos pensar na mulher samaritana. Quando ela se converteu, ela deixou o balde lá no poço e ela entrou na cidade de Samaria, falando a todos: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. Porque Jesus expôs todos os pecados dela, dizendo: bem dissestes, tu não tens marido, porque tivesse 5 e esses não eram teus. Isso retratado lá em João 4. Então, o nosso Salvador Jesus, ele também falou para Pedro: quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Ele fala na passagem de Lucas 23. E ainda assim, o apóstolo Paulo, este realmente fala, depois de ser convertido, da sua conversão, e ele não se envergonha de se chamar do maior dos pecadores. E fala que dentre os pecadores eu sou o maior. E assim de ensinar os outros a se arrepender dos pecados e se arrependendo, usando como exemplo o arrependimento dos seus próprios pecados, sendo este, como dizem, o maior dos pecadores. Na história da igreja também, conta-se que Lutero, um dia, ele foi perguntado qual é o maior ou o melhor dos salmos. E aí ele falou para os outros monges, em latim, Psalm Paulini, que são os salmos paulinos. E aí pressionaram ele, mas qual poderiam ser esses salmos? E ele fala justamente dos salmos de arrependimento, o 32, o 51, o 130
e o 143. Pois todos esses salmos ensinam que o perdão dos nossos pecados, eles vêm não por obras, não é pela lei, são sem obras, mas para o homem que crê, pois nisso ele chama os salmos paulinos, como Paulo vai retratar lá em Romanos, que isso não foi imputado a Abraão por obras, mas pela fé. Então, irmãos, diante disso, eu gostaria de hoje tratar um pouco do tema que retrata esse salmo, do testemunho de um pecador perdoado por Deus. Como o salmista testemunha e nos instrui como ser guiados num verdadeiro arrependimento diante de Deus. Então, podemos dividir esse salmo em 5 ou 3 sessões. Era um cântico, né? Outra curiosidade a respeito desse salmo é que ele é um cântico onde o povo judeu usava, muito provavelmente, usava no dia da expiação. Então, se a gente remeter um pouco o que foi o dia da expiação, era o 10º dia do 7º mês. Lá no tempo de Moisés, quando o povo fez o bezerro de ouro, então, assim que Deus falou a Moisés, ele desceu do monte, então Moisés orou pelo perdão daquele povo, e era justamente no dia 10 do mês 7, o mês de Tishrei dos judeus. E ele orou para Deus conceder o pleno perdão a todo o povo judeu. Então, na cultura judaica, esse salmo, ele deveria ser cantado no dia anual da expiação judaica, o Yom Kippur. Não é? Então, como baseado na Torá, os judeus falam que no 10º dia do 7º mês, afligirás a tua alma e não trabalharás, pois nesse dia a expiação será feita para te purificar. Perante a Deus, serás purificado de todos os teus pecados. E assim, esse salmo, muito provavelmente, ele era cantado na adoração do templo, quando aquele pecador restaurado oferecia o seu cântico de gratidão na presença de Deus, juntamente com seus irmãos, adorando ao Senhor no templo, no dia da expiação. Então, muito provavelmente também isso deveria ser acompanhado de ofertas pelo pecado, como cita lá em Levíticos 4 e 5. Então, a gente vê que, basicamente, o salmista, ele tenta nos passar o que aconteceu do seu erro e como ele conseguiu se reerguer para poder ter novamente a graça, a alegria de estar na presença de Deus. Associamos esse salmo, é um salmo de Davi, como já falei, então muitas vezes pensamos nesse salmo no que retrata em 2 Samuel, capítulo 12, das consequências do pecado de Davi, onde o profeta Natã vai e confronta o rei Davi sobre o seu pecado. Primeiro ele inicia com uma história em forma meio como de parábola, e aí chega para o rei e diz: esse homem é você, esse homem mau que pecou e fez todas essas atrocidades, ao que o salmista, o rei Davi, tinha condenado à morte. Diante de tantas maldades, a qual o profeta relata, o rei fala: esse homem deveria ser morto e restituir 4, 5 vezes mais o que usurpou. E aí é confrontado dizendo: esse homem é você, Davi. E a atitude dele diante de Deus é simples. Ele não tenta justificar, não tenta falar nada. Simplesmente ele se quebranta e fala: pequei contra o Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós pecamos
como na nossa própria confissão de pecados, pecamos diuturnamente, como bem o presbítero Gutenberg citou pela manhã. Muitas vezes pecamos e nem sabemos que pecamos. Por isso pedimos perdão a Deus e que Ele nos guie e nos direcione nos caminhos do Senhor. Mas ainda assim, muitos de nós tentamos arrumar pretextos ou desculpas para o nosso pecado. E aí, muitas vezes, nós agimos como o rei Saul, o qual foi condenado por Deus, ou o qual Deus virou as costas e deixou ele seguir o próprio caminho da iniquidade. Porque nos deixamos tomar pela nossa dureza de coração. Muitas vezes, pecamos por atos ou omissões. Vemos um irmão e odiamos aquele irmão, no coração temos alguma desavença com ele e desejamos a morte. E o Senhor Jesus fala que se chamares o teu irmão de tolo, de idiota, já estás pecando ou matando ele no teu coração. E muitas vezes desejamos o mal daquela pessoa ou até a morte. Então, nada diferente de quem pega uma arma e mata. Porque o próprio Senhor Jesus nos fala, se você já deseja no coração, ou se você olha para uma mulher, ou uma mulher olha para um homem e o deseja no coração, você já adulterou com ele ou com ela. Então, não basta nós consumarmos o ato em si para pecarmos. Muitas vezes pecamos pelos nossos desejos e pensamentos pecaminosos. E nesse salmo, quando vamos analisar ele um pouco mais profundamente, conseguimos perceber que as palavras utilizadas e os sinônimos utilizados aqui para o pecado, iniquidade, culpa, transgressões, os termos originais hebraicos, o salmista retrata tudo que passa na nossa vida de pecado. Seja do pecado mais grave que cometemos, seja daquele pecado por omissão, que de repente, você podendo ajudar seu irmão e ele lhe pede uma ajuda, você vira as costas. Ah, Deus perdoa. Muitas vezes, pensamos assim. E o salmista, nesse salmo, ele retrata, se a gente for olhar cada verbo, cada substantivo utilizado para denominar as ações, ele vai passeando em todos os atos pecaminosos que cometemos, do mais simples ou mais besta que podemos pensar, ao mais grave, que foi o caso do salmista, de cometer adultério e assassinato, mandar matar o marido da mulher para tomá-la como esposa. Então, sempre temos a tendência de pensar no pior. Não. Muitos de nós, irmãos, muitos dos crentes ultimamente, e já há décadas, eles pensam, não, pecado é roubar, matar e cometer adultério. Mas eles não lembram do que o Senhor Jesus falou, que quem destrói a vinha são as raposinhas. Então, deixamos a dureza de coração tomar conta. E aí começamos a pecar naquele pecado mais simples e vamos progressivamente, se mantermos essa dureza de coração e não confessarmos os nossos pecados diante de Deus, mantemos essa dureza e vamos caminhando gradativamente, como um aluno é graduado. Sai da primeira série, entra na segunda, na terceira, do ensino médio e vai para a faculdade. E assim também caminhamos no pecado, irmãos. Começamos com aquele pecadinho, considerado pecadinho, e vamos indo, até cometermos as maiores atrocidades, assim como foi com o salmista. Então, diante disso, eu gostaria a gente meditar um pouco no texto. Os versículos, eu vou dividir em 5 partes, para tentar ser mais objetivo um pouco, e não perder muito tempo detalhando pormenores diante da palavra usada em cada versículo. Então, analisando os versículos 1 e 2, o salmista fala: como é feliz aquele
cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta e cuja consciência é sempre sincera. Também na versão ARA que utilizamos, ele fala, bem-aventurado é aquele. Então, essa expressão, o salmista, ele expressa ele tenta passar uma expressão de alívio e de alegria daquela pessoa que se reconciliou com Deus, daquela pessoa que tem a certeza da sua salvação, que sabe que foi perdoado e que está, mais uma vez, gozando da graça diante da presença de Deus. A gente também pode ver a mesma coisa no Salmo 1. Ele também inicia falando, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então a expressão é a mesma, bem-aventurado, bendito, aquele que recebe a graça e aquela alegria, a expressão de alívio. Quando o salmista faz essa referência, a gente pode ver que o apóstolo Paulo, ele também cita esse mesmo exemplo lá em Romanos 4. Se formos caminhar um pouco para Romanos 4, de 1 a 4, de 1 a 5, o apóstolo Paulo fala, do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. O que descobriu ele? Se as suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar. Mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, ou seja, com base nas suas obras, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos de estarem trabalhando isso, de estarem na presença de Deus. Então ele fala, como são felizes ou bem-aventurados aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Então o salmista aqui, ele inicia retratando todo o sentimento de alegria do seu coração, sabendo que está mais uma vez na presença de Deus, na certeza de que seus pecados foram perdoados. E ele continua nos versículos de 3 a 5, falando, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Então aqui, o salmista, ele descreve primeiramente os efeitos dos pecados, dos quais ele confessou. Ele fala o que estava acontecendo com ele, por não confessar esse pecado, por guardar e continuar vivendo em iniquidade. Então ele fala, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. Eu gemi o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força evaporou como água no calor do verão. Então, se você derrama um pouco de água no sol, por exemplo, desses últimos dias, o sol a pino que está tendo, você derrama algumas gotinhas de água no asfalto, o que é que vai acontecer? Evapora na mesma hora. E assim, irmãos, também é a nossa alma diante de Deus. Enquanto vivemos no pecado ou estamos
ocultando o nosso pecado, a nossa alma vai definhando. Em outras versões, creio que na área ele fala dos meus ossos. Então ele faz referência, com analogia, às dores da alma, do mais interno do seu corpo. Porque você está em transgressão com Deus e continua vivendo como se tudo tivesse normal. E você vai seguindo. Então, assim, também o salmista ele pode se referir ao sofrimento físico, como falei, e uma dor que é maior. A dor da alma é o nosso peso na consciência. É aquela hora que a gente pensa, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Mas aí muitos olham e dizem, não, mas já fiz, está feito. E aí continua, segue sua vida. E ele fala, bem-aventurado aquele que confessa os seus pecados, se arrepende e os deixa, assim fala o Senhor. E o salmista também nos faz a mesma referência, para que, diante de Deus, confessemos o nosso pecado. Então, se nós mantivermos esse resultado e guardar isso, vamos sentir as dores no mais profundo da nossa alma. Mas se posteriormente nós fizermos uma confissão realmente completa e sincera diante de Deus, Deus é fiel e justo para nos restaurar e conceder-nos o perdão. Então, irmãos, o salmista, cada vez mais, ele reforça as consequências. É como alguém, muitas vezes, nas igrejas, vemos verdadeiros testemunhos. Não como o pastor Diogo fala aqui, que é um testemunho, aquele que só exalta o homem, dizendo eu. Mas um testemunho verdadeiro diante de Deus. Aquele testemunho que a pessoa foi restaurada, que Deus fez algo na vida daquela pessoa, não por ela, mas para a honra e glória do Senhor. E é isso que o salmista vem trazendo para a gente como exemplo. Ele se alegra em retratar as misericórdias do Senhor perante ele, diante de suas iniquidades e de seus pecados. E ele traz como exemplo para mostrar a nós, pecadores, que assim como o salmista, também podemos receber a graça diante de Deus. Basta que sejamos realmente sinceros e tenhamos um coração verdadeiramente contrito e quebrantado diante de Deus. Os versículos 6 e 7, eles já entram falando, assim o salmista, portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, ele retrata ao Senhor. Tu me guardas da aflição, e tu me cercas de cântico de vitória. Aqui ele deposita toda a sua confiança em Deus. Então o salmista, ele apresenta a lógica da sua experiência, mostrando e expressando, de uma certa maneira, como um conselho para qualquer pessoa do povo de Deus e também para qualquer um pecador, qualquer um que tiver problemas diante de Deus. Que se agirmos segundo o salmista, podemos voltar novamente a se gloriar no Senhor e declarar que Ele é o nosso esconderijo e que o Senhor é que nos guarda de toda aflição. E que assim, mais uma vez, o Senhor pode nos cercar e nos agraciar com cânticos de vitória e louvores a Deus. Já
fechando os últimos versículos, na poesia final do Salmo, repito mais uma vez, era um cântico, então esse Salmo era utilizado como cântico de louvor a Deus no templo. Então eles dividiam em 3 estrofes, creio, pode ser dividido assim. E nessa última estrofe aqui, a gente vê um pouco saindo da interlocução do salmista, onde o salmista estava retratando ali o seu testemunho ou falando o que aconteceu com ele e quais foram os seus passos certos e errados diante de Deus. E aqui a gente vê algo mais como a própria palavra do Senhor. Podemos tomar como talvez o salmista inspirado pela palavra de Deus, ou como o próprio Deus falando como um oráculo divino. Então, o Senhor diz, nos versículos 8 e 9 fala, o Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho da sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, e precisam de freios e rédeas para serem controlados. Então aqui, irmãos, nós podemos pensar que, como falei, que poderiam ser as palavras do próprio salmista, uma vez inspiradas por Deus, e assim o salmista se fazendo ali um papel de mestre diante do povo. Ele passando as orientações da própria palavra de Deus, inspirado por Deus, para o povo. Mas, no entanto, também podemos pensar na intenção de Deus em falar como um oráculo divino, um conselho do próprio Deus, onde o salmista recebeu essa inspiração e passou para todo o povo dessa maneira. Então, muitas vezes, Deus usa pessoas ou a sua própria palavra para nos guiar, para nos dar conselho. Cabe a nós, irmãos, estarmos com os ouvidos atentos à palavra de Deus. Muitas vezes pensamos, não, eu vou ler a Bíblia aqui, ou algumas pessoas acham que quando precisam de respostas ou algum direcionamento de Deus, eles dizem, não, eu vou orar a Deus aqui e vou abrir na Bíblia aqui, em páginas aleatórias, que o Espírito Santo vai me dizer o que eu preciso saber. E muitas vezes a gente esquece que Deus pode estar usando o irmãozinho que está do lado para nos aconselhar e nos direcionar exatamente o que precisamos. Deus faz como Ele quer. Ele pode usar aquele pior pecador para te envergonhar e te constranger. Aquele que se acha limpo e santo diante de Deus. E Deus, para constranger aquela pessoa, usa o pior pecador para corrigi-lo e mostrar o erro e dizer que ele está em pecado ou qual o caminho correto diante de Deus ele deve seguir. Então devemos estar atentos, irmãos, com os ouvidos atentos à palavra de Deus, seja através da sua própria palavra, da Bíblia, ou seja através de quem quer que seja que Deus possa usar. E aqui Deus usa o salmista com as suas próprias palavras, como um oráculo divino, guiando e nos instruindo do que devemos fazer diante dessa situação, de um pecado, de uma confissão, um arrependimento sincero diante de Deus. E mais uma vez o Senhor fala, eu o guiarei pelos meus caminhos para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Deus é tão bom e tão misericordioso que além dele perdoar eu e você, irmãos, por todos os nossos pecados e iniquidades, ele ainda diz, eu cuidarei de você e te guiarei pelos caminhos da tua vida. Ou seja, pelos caminhos que Deus quer que sigamos para continuar nossa jornada diante de Deus. Para que possamos a cada dia mais ser mais parecido com Cristo e caminharmos diante dele, para que um dia
possamos ser dignos de sua glória e realmente viveremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Então, assim fala o salmista. E fechando o salmo, nos versículos 10 e 11, existe algo curioso. Assim fala o salmista. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. E ele fala, na minha versão, gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Então, o salmista, ele resume a lição usando aqui podemos dizer, um artifício gramatical, uma antítese proverbial. E ele ressalta algo que possamos fazer nessa antítese, um contrário. Ele fala, gritem de alegria. Geralmente gritamos de quê, irmãos? De dor, de desespero, de algum sentimento que consome e corrói a nossa alma. Mas aqui o salmista usa essa passagem, essa expressão para dizer, gritem de alegria. Então, ele faz a correlação com quando o seu pecado estava corroendo a sua alma, os seus ossos, e você não aguentava ou estava gritando de dor. Ele agora fala, gritem de alegria. Use aquele mesmo sentimento que você estava sentindo, mas agora não mais como um peso do pecado, não mais como uma dor, como uma angústia, mas sim como sinal de exultação, de glorificação a Deus, de todo júbilo e alegria. Gritem de alegria. Todos vocês que têm um coração íntegro, aquele que já confessou todo o seu pecado diante de Deus, aquele que se apresentou diante de Deus com um coração contrito, arrependido. E como o salmista fala no início, aquele cujo é feliz ou bem-aventurado que a sua desobediência foi perdoada. Todo aquele sentimento de alegria, de exultação diante de Deus, o salmista tenta aqui como uma ordenância fazer com que expressemos. Gritem de alegria, irmãos. Gritem de alegria na presença de Deus, com todos cantos e júbilos. Então, assim é a última ordenança que o salmista nos passa nesse salmo. Como falei no início, é um testemunho de um pecador perdoado por Deus. Aqui, o salmista nos retrata ou tenta nos guiar pelas ordenanças de Deus. Não importa, irmãos, se eu ou você caímos em pecado. Quem de nós não temos pecados? Como Jesus falou lá quando os fariseus e aquele povo de coração duro queriam apedrejar aquela mulher adúltera. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqui assim também o salmista nos expressa que independente, irmãos, do nosso pecado, temos que nos arrepender. Se nós nos prostrarmos verdadeiramente diante de Deus, arrependidos, contritos, a palavra de Deus fala que Deus não resiste a um coração quebrantado. Aquele receberá misericórdia. Então, se nos quebrantarmos diante de Deus, Deus é bom e misericordioso para nos perdoar. Embora iremos seguir na lei da semeadura, assim como o Senhor Jesus falou, aquilo que plantares, irás colher. Então, na nossa iniquidade, assim como o salmista, com toda a sua iniquidade, Deus o perdoou, mas ainda assim não o livrou das consequências do seu pecado. E aí sabemos, diante da história, de todas as tribulações e tudo que aconteceu com o rei Davi.
quando o Senhor fala que, assim como mataste com a espada não se afastará mais da sua casa. E assim também é na nossa vida, irmãos. Mas, como salmista, nós temos que ter a mesma expressão e estar disposto de aceitar tudo o que Deus tem para nós. Se esse é o preço que deveremos pagar pela nossa iniquidade, que aceitemos o castigo de Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus, Ele corrige, Ele castiga e corrige aqueles a quem ama. Então, se eu ou você, irmãos, estamos passando por uma grande tribulação, por um grande problema, então devemos nos alegrar. É difícil? É. Mas sabendo que Deus nos perdoou e Ele está fazendo aquilo para o nosso bem, assim como um pai corrige um filho, assim como um pai castiga um filho, como o filho pródigo, que saiu e ele voltou. Mas quando voltou, voltou verdadeiramente arrependido. Pequei contra ti, meu Senhor. E me dai, ou me deixa pelo menos ser como um teu servo, para que eu tenha o que comer, porque tu és bondoso e generoso. E Deus foi tão bom que acolheu-o como filho, como aquele filho perdido, que já não tinham mais esperanças, mas ele retorna à casa. E assim é o salmista. É um pecador que estava totalmente desviado de Deus, estava longe da presença de Deus. Mas, pela graça e misericórdia divina do Senhor, ele se arrepende, se quebranta verdadeiramente e volta a ter a alegria e o gozo da presença de Deus. E para concluir, irmãos, eu gostaria apenas de fazer 2 aplicações rápidas desse salmo, para a minha e para a sua vida. Tenhamos a certeza, irmãos, que um pecado nas nossas vidas, não confessado, aquele pecado de estimação que carregamos muitas vezes há décadas, há anos, e que achamos que está tudo bem, ele vai aos poucos, pouco a pouco, ele destrói o nosso corpo e a nossa alma. Então, repensemos nossa vida perante o Senhor. Como podemos estar diante de Deus e ainda assim não confessar os nossos pecados? Não pedir verdadeiramente perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, se continuarmos nessa prática, ou se continuarmos achando que está tudo muito bem, não. Como muitos falam, né? Eu já escutei muitas vezes pessoas, não, Deus perdoa. Entra no teu quarto e ora, pede perdão a Deus, mas você fez um tremendo de um mal àquele teu irmão. E aí você fica na sua, acha que está tudo bem, e aí entra no teu quarto, ora, pede perdão a Deus, e aí você... Será que verdadeiramente Deus te perdoou? Se você não se retratou com aquele teu irmão ali? Você não foi diretamente a ele pedir perdão pelo teu erro, pela sua iniquidade diante daquele irmão? Muitas vezes fazemos isso com nossos parentes próximos, ou com quem quer que seja. Então, ainda assim, é como a palavra fala, bem-aventurado aquele que confessa e realmente se arrepende, pede perdão pelo seu pecado. Então, pensemos, ou repensemos um pouco, assim como o salmista, o qual verdadeiramente confessa e se quebranta diante de Deus, pedindo perdão, não só a Deus, mas àqueles a quem ele também feriu com o seu pecado. Porque, às vezes pensamos, irmãos, que o nosso pecado, ele só atinge a nós mesmos. O nosso egoísmo, às vezes, é tão grande que você pensa, não, eu pequei, mas só vai fazer mal a mim. E aí esquecemos que o nosso pecado, ele atinge todos que estão ao nosso redor. Talvez aquele que você esteja pensando ali, não, mas outros que foram
consequência deste, ou que já vieram, ou que serão consequência dessas nossas atitudes, serão. E por fim, a maior lição que a gente pode tirar desse salmo com o salmista, ela também é retratada lá em Provérbios. No Provérbio 28, versículo 13. E que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia do Senhor nosso Deus. E que assim, irmãos, tenhamos a graça de receber, de confessar os nossos pecados verdadeiramente e receber a misericórdia do nosso Senhor, nosso Deus, nas nossas vidas. Amém? Gostaria de chamar o